Há segredos que se escondem à vista de todos, como joias cobertas pela poeira do hábito. Há dons que dormem dentro de homens e mulheres comuns, à espera de um gesto silencioso que os desperte. Hoje, se você tiver a coragem de atravessar esta jornada até o fim, talvez algo dentro de você seja aceso e nunca mais se apague. Não pense que falo de um jejum comum. Não é o tipo de jejum que se faz apenas para barganhar bênçãos ou para provar a Deus algum tipo de força de vontade. Estou falando de um jejum que é portal, que é chave, que é espada. Um jejum que, quando feito da maneira correta, pode abrir seus olhos espirituais como quem abre as janelas de uma fortaleza esquecida, deixando o vento fresco de outra realidade invadir cada cômodo da alma. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Imagine por um instante que sua vida até aqui tenha sido como caminhar em um salão imenso e escuro, tateando paredes, confundindo formas, tropeçando em sombras. Agora imagine que, de repente, um clarão se acende e você vê não apenas o que estava ao seu redor, mas também o que sempre esteve dentro de você, oculto e poderoso. É esse clarão que o jejum correto pode ativar. O dom de visões não é um prêmio para os fortes, nem um presente para os religiosos de fachada. É uma herança para os famintos, para aqueles que ousam dizer a Deus: não me importo em perder o conforto, o sono ou o orgulho, contanto que eu veja. Contanto que eu te veja. Muitos pensam que jejuar é apenas deixar de comer, mas o verdadeiro jejum é o que acontece quando você deixa de alimentar a carne e, ao mesmo tempo, alimenta o espírito com sede de Deus. É o tempo em que, ao invés de mastigar o pão do mundo, você mastiga a palavra. Em que, ao invés de se saciar com distrações, você se embriaga da presença de Deus. O céu, meus amigos, não se move por performance, mas por fome. E fome não se pode fabricar, ou ela é real ou ela é inútil. A fome que ativa o dom de visões é aquela que rasga a alma no silêncio da madrugada, quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando ninguém recompensa. O que acontece quando você jejuar assim? Primeiro, o barulho interno começa a cessar. A alma, antes inquieta como um mar em tempestade, começa a se acalmar. E nesse silêncio que se instala, uma nova sensibilidade desperta. Você começa a perceber movimentos sutis, sussurros que antes passavam despercebidos, toques leves do espírito que antes eram abafados pelo ruído da carne. É como se as lentes embaçadas fossem, uma a uma, limpas pela mão de Deus. Você começará a ver aquilo que seus olhos naturais jamais poderiam captar: direções, advertências, conselhos e, acima de tudo, visões. Não apenas sonhos noturnos, mas cenas espirituais que cruzam a sua mente como lampejos sagrados, mensagens gravadas diretamente no íntimo. Mas aqui está o ponto crucial. O jejum é apenas a preparação. A visão é uma consequência da aproximação. Não corra atrás da visão, corra atrás de Deus. E então as visões correrão até você. Porque o dom de visões não é um fim em si mesmo. Ele é apenas o eco de uma alma que chegou tão perto de Deus que começou a ver com os olhos dele. Agora você pode estar se perguntando: e como saber se estou no caminho certo? Como reconhecer que estou jejuando da maneira que ativa o dom de visões? Eu te direi. Primeiro, observe a sua sede. Se você sente mais fome de Deus do que do alimento, você está no caminho. Se seu coração queima mais por tocar o invisível do que por saborear o que é visível, você está no caminho. Segundo, observe sua sensibilidade. Se você começa a perceber pequenas direções que antes ignorava, se o seu coração se torna como um radar afinado para as coisas celestiais, então a porta já está se abrindo. E terceiro, observe seus olhos espirituais. Se em seu íntimo você começar a ter lampejos de imagens, percepções profundas,
que não vem do raciocínio, mas de uma fonte silenciosa e sagrada dentro de você, então saiba, o dom está começando a despertar. Mas ainda há algo que você precisa compreender e que quase ninguém te conta. O dom de visões carrega um preço que não se paga com dinheiro, mas com disposição para perder o que o mundo chama de normalidade. A visão verdadeira te desconecta do senso comum. Ela te separa, ela te isola, ela faz com que você veja o que os outros não veem e sinta o que os outros não sentem. E isso inevitavelmente gera incompreensão. Quem não quer ver, zombará de quem vê. Quem prefere as trevas, insultará aqueles que carregam clarões nos olhos. Mas não tema, porque aqueles que pagam o preço da visão são também os que caminham sob as asas do Altíssimo. Eles não apenas enxergam o que é invisível, eles se tornam, eles mesmos, invisíveis ao mundo e visíveis somente a Deus. Na parte 2, eu te conduzirei ainda mais fundo. Revelarei os sinais claros de que seu jejum está ativando o dom e como não perder o que Deus começar a te mostrar. Se você já sente algo queimando dentro de você enquanto escuta essas palavras, continue comigo, porque o que vem a seguir não é para os curiosos, é para os famintos. Se você chegou até aqui, é porque há algo em seu espírito que já se move. Uma sede que palavras humanas não conseguem saciar. O que compartilharei agora é para aqueles que ousam ir além do limite onde muitos desistem. Quando o jejum começa a ativar o dom de visões, o primeiro sinal é um desconforto interno que cresce silenciosamente. Você perceberá que, mesmo estando em meio a pessoas, se sentirá separado. Não melhor, não superior, apenas separado, como se uma cortina invisível se fechasse entre você e o resto do mundo. É nesse momento que o Espírito de Deus começa a te chamar para dentro, para lugares de solitude, para madrugadas de vigília, para momentos em que as palavras humanas se tornam pequenas demais e o silêncio se torna uma oração mais profunda do que qualquer grito. Esse processo pode assustar. A visão, quando começa a florescer, revela não apenas a beleza, mas também o caos. Você verá a corrupção onde outros veem normalidade. Sentirá o perfume do divino, onde outros sentem apenas o vazio. Perceberá movimentos espirituais nos ambientes que antes pareciam inofensivos. Muitos, ao chegarem nesse ponto, recuam. Preferem voltar para a cegueira confortável da rotina. Fingem que não viram, que não ouviram, que nada mudou. Mas aqueles que persistem, que aceitam o desconforto e continuam jejuando, esses são selados com uma nova natureza. Uma natureza visionária. E aqui está uma advertência. O dom de visões não é uma ferramenta para o seu orgulho. Não é uma coroa para ostentar, nem um microfone para impressionar multidões. Cada visão recebida é uma responsabilidade. Cada imagem sagrada que lhe for concedida exigirá de você um nível ainda mais profundo de santidade, humildade e amor. A verdadeira visão não é dada para que você se glorie, mas para que você sirva. Deus mostrará o que outros não podem ver para que você ore, interceda, oriente e, acima de tudo, ame. Mas como manter acesa essa chama que o jejum ativou? Como não deixar que o dom adormecido volte a dormir? Primeiro, permaneça no secreto. Não transforme as visões em espetáculo. Mantenha-se na caverna de Deus, onde a audiência é apenas Ele. É nesse lugar escondido que a visão se purifica, se fortalece e se multiplica. Segundo, seja fiel no pouco. Se Deus te mostrar algo pequeno, trate-o com a mesma reverência que teria diante de uma revelação gloriosa. Os grandes videntes começaram com lampejos tímidos. Foram a fidelidade e a humildade que os conduziram a ver cada vez mais. Terceiro, guarde seu coração da soberba e da amargura. A visão é como uma lente delicada. Qualquer contaminação pode distorcer aquilo que se vê. O orgulho obscurece, a crítica endurece, a amargura cega. Por fim, lembre-se, o dom de visões é como uma janela para a eternidade. Uma janela pela qual Deus permite que você espreite sua obra invisível. E quanto mais você vê, mais pequeno você se sentirá diante da imensidão de sua glória. Se você perseverar,
Haverá momentos em que a própria realidade parecerá mudar diante de seus olhos. Você verá anjos em movimento, perceberá operações invisíveis nas almas das pessoas, discernirá armadilhas espirituais antes que elas se manifestem no natural. Haverá noites em que, enquanto todos dormem, você estará acordado, vendo cidades inteiras cobertas por mantos de luz ou sombras, de acordo com o estado espiritual de seus habitantes. E haverá manhãs em que, ao acordar, você saberá que esteve em lugares que olhos humanos jamais viram, ouvindo segredos que não podem ser compartilhados levianamente. Esse é o destino dos visionários. Caminhar com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Enxergar o invisível e ainda assim viver com humildade entre os homens. Então eu te pergunto, você está disposto? Está disposto a jejuar até que a carne se cale e o espírito desperte? Está disposto a perder aplausos para ganhar olhos que veem? Está disposto a ser esquecido pelo mundo para ser conhecido por Deus? Se a resposta for sim, então não tenha medo da fome. Não tema a solidão. Não recuse o desconforto, porque por trás deles está escondido um presente que poucos ousam receber. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, espírito que discerne. O jejum que ativa o dom de visões não é um fardo, é uma dádiva, um convite, uma chamada. Poucos responderão, mas aqueles que responderem serão transformados para sempre. Se você sente esse chamado pulsando em seu peito agora, não ignore. Deus não desperdiça convites. Quando Ele sussurra, é porque já preparou o banquete. E o banquete não é deste mundo. O banquete é Ele. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.